Entrevista com gente que é notícia. Cá entre nós. Apresentação: Roberto Desidério. Alô, amigos do programa Cá Entre Nós. Hoje nós estamos recebendo a visita do deputado federal Adson Ribeiro e este ano candidato à reeleição pelo PCdoB. Neste momento eu converso com um político, um agente político, um deputado federal, mas eu poderia estar nesse momento conversando com um médico. A especialidade ainda não sei, mas a verdade é que um médico, um estudante que travou a faculdade de medicina para dedicar a sua vida às causas do Brasil. E nós vamos conversar com o Adson Ribeiro e muitas coisas serão ditas aqui que eu tenho certeza absoluta. Muitos já têm conhecimentos, a grande maioria não, e é por isso que servem essas entrevistas, esses bate-papos, para descobrir o que está ainda no desconhecimento. O Adson Ribeiro, bom dia. Um prazer, Desidério, estar aqui trocando esse papo, esse bate-papo com você, no programa Cá Entre Nós, que é uma referência também dos assuntos da política, da cidade, dos bastidores políticos. Então estou muito feliz de te reencontrar aqui e a gente poder conversar sobre esses temas. Perfeitamente. Meu querido Adson Ribeiro, o seu tempo é curto e nós temos que ser sucintos nas nossas palavras, Mas o senhor agora está, mais uma vez, candidato a deputado federal. Num cenário completamente do cenário de 2018, onde o senhor já foi excelentemente bem votado. Mas agora nós estamos com o advento, o fenômeno da federação. O senhor continua no PCdoB, que está federado com PT e PV. E Juiz de Fora, nesta federação, nós estamos com 5 candidatos a deputado federal. Eu gostaria de saber do senhor como que o senhor se sente nessa federação, se o senhor está numa posição confortável, tendo já conhecimento das urnas, tendo conhecimento do Congresso, sabendo muito o que acontece no Congresso Nacional. Eu gostaria que o senhor falasse do seu conforto nessa federação ou se sente de alguma forma incomodado. Olha, Desidério, eu trabalhei muito para que o Brasil pudesse aprovar as federações partidárias. Aliás, estive em Brasília em outubro do ano passado, praticamente morando lá para articular essa votação da federação. Consegui trazer os 3 votos dos 3 mineiros, senadores mineiros, que votaram favoravelmente à federação: o senador Antônio Anastasia, o senador Alexandre Silveira e o senador Rodrigo Pacheco. A bancada de Minas votou 100% pela federação e acho que a federação ajuda a reorganizar um pouco o sistema político e eleitoral no Brasil, que é muito desorganizado. É muito comum você ver eleições onde as pessoas, de forma pragmática, fisiológica, se juntam, ganham os mandatos e no dia seguinte cada um vai para o lado. A federação coibiu isso. A federação, você tem um programa, você tem um estatuto, você tem que estar na federação até 2026, durante os 4 anos da legislatura. Então, a primeira questão é essa: eu sou entusiasta da federação, ajudei a aprovar a federação e acho que é um instrumento que vai melhorar o sistema político e eleitoral no Brasil. Em relação às candidaturas de Juiz de Fora, eu sou uma pessoa que acredita na democracia e acho que as pessoas serem candidatos e candidatas é algo bom. E falo assim, Desidério, de um lugar, assim, Juiz de Fora é a minha cidade, ou seja, eu nasci no Linhares, eu estudei na escola normal, eu estudei no Grambler, eu ingressei na faculdade de medicina aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu frequentei o Baeta, eu frequentei o esporte, o Tupi, os campos de várzea, os bairros. Eu sou de Juiz de Fora, onde eu passei quando fui ministro do Lula, quando fui secretário executivo do Ministério do Esporte, quando fui deputado federal, porque hoje não sou, eu estou sem mandato, vou tentar uma eleição, quando estive na Secretaria de Estado em Minas Gerais,
eu sempre ajudei Juiz de Fora, né? É impossível você pensar numa intervenção de esporte em Juiz de Fora que eu não tenha feito nos últimos 10 anos. Desde uma Praça Céu na Zona Norte, desde o complexo olímpico da Universidade Federal de Juiz de Fora, as últimas reformas dos campos de várzea, as últimas pistas de skate, quem trouxe para cá fui eu junto com os skatistas. Então, eu sou apaixonado por Juiz de Fora, amo minha cidade, não sou um aventureiro, né? Eu sei das necessidades, das demandas de Juiz de Fora, e o que me anima a ser candidato agora, Desidério, é porque eu estou convicto que nós vamos eleger o presidente Lula e nós precisamos ter uma bancada na Câmara dos Deputados que dê sustentação ao presidente Lula, né? Que tenha condição política de dar essa sustentação ao Lula, para não acontecer com o Lula o que ocorreu, por exemplo, com a Dilma. E o Brasil vai precisar ser reconstruído, né? Ou seja, hoje, por exemplo, a gasolina sofreu um outro aumento, né? Nós temos 30 milhões de pessoas passando fome, 100 milhões na situação de segurança alimentar, o óleo está custando R$12, o litro de leite mais de R$6, a carne R$50, R$60, o botijão de gás, tudo isso aumentou. Há um desemprego muito alto no Brasil, há uma geração inteira de jovens que não vão saber o que é ter uma carteira de trabalho assinada. O Brasil está ladeira abaixo. Então, o que me anima a essa candidatura não é um problema partidário apenas, não é um problema de um grupo político apenas, é porque eu acredito que nós precisamos, Juiz de Fora precisa retomar o seu papel político em Brasília e, sobretudo, um papel político nessa nova fase, esperamos nós, do Brasil, em que a gente tem o Lula, em que volte o crescimento econômico, a geração de emprego, que volte as políticas sociais. E eu trabalhei com o Lula, eu tenho uma coerência, desde os meus 16 anos eu sou filiado ao mesmo partido político, que é o PCdoB. Como você bem disse, eu abri mão de um sonho pessoal que era ser médico, deixei na faculdade no sexto período de medicina, metade do curso, por acreditar que eu poderia dar uma contribuição importante no processo político em curso no Brasil, e fiz isso e faria novamente com a mesma consciência. Então eu não sou uma pessoa que está na política por ocasião ou para me beneficiar da política. Eu sou pré-candidato e aceitei esse desafio por entender esse momento complexo que o Brasil está vivendo e que exige, né, ter um Congresso Nacional que dê conta dessa reconstrução do Brasil. Portanto, todos que são candidatos são bem-vindos, se tiverem, né, boas intenções, boas propostas, todos acabam ajudando o processo democrático no Brasil. Perfeitamente. Deputado, eu acredito também, se eu estiver errado, o senhor fique à vontade para falar, que 50% também desse entusiasmo é a fé no retorno da onda vermelha. Estou convicto, estou errado, estou certo? Sim, eu acho que muitos que estão sendo candidatos estão acreditando que, como Lula tende a vencer as eleições, podendo vencer em primeiro turno, e em Minas Gerais ele apresenta, em Minas Gerais, Desidério, o presidente Lula hoje tem 60% das intenções de voto. Na espontânea ele tem 44%. Se a eleição dependesse apenas de Minas, é uma eleição que com certeza não teria 2 turnos. Então acho que isso também estimula as pessoas, né? Ou seja, a se candidatarem e ver a possibilidade de se eleger. Eu torço para que o Juiz de Fora tenha uma grande bancada no Congresso Nacional, mas não apenas em quantidade, sabe? Eu acho que tem que ter uma bancada comprometida. Eu acho que é um retrocesso, repito, um retrocesso para o processo político brasileiro. Isso que nos últimos anos passou a ser moda. Então a gente elege delegado não sei o quê, capitão não sei o quê, major não sei o quê. Olha, eu tenho que eleger a política. É a política com P maiúsculo que resolve os dilemas da sociedade. Não é a sua patente no exército, não é você ser delegado, não é você ser isso, sabe? Porque a política é isso, essa dedicação, essa missão, essa vocação que o ser humano tem para exercer. Né? É um sacerdócio. Então eu espero que a política melhore com essas eleições, porque a política está muito ruim e Juiz de Fora teve um voto muito conservador, elegeu nas últimas eleições Bolsonaro e elegeu um conjunto de deputados estaduais e federais que, ao meu ver, não honram a boa tradição dos deputados eleitos ao longo da história pela nossa cidade. Pela nossa cidade. Deputado, eu queria mexer com o senhor no seguinte, a federação, o quociente eleitoral, ele é distribuído na federação de forma igualitária, independente da sigla a qual o partido, o candidato está. A federação é o partido de 4 anos e o quociente é distribuído
distribuído de forma igualitária. Nós tivemos em 2018 o quociente eleitoral de 194.020 votos para eleger um deputado. Aumentou um pouco agora para as eleições de 2022. Sabendo que o PT hoje tem 7 deputados federais, sendo 5 com mais de 100 mil votos, 1 com 80 mil votos e 1 com 70 mil votos. Isto quer dizer que o candidato, se não sonhar alto e pensar em ter menos de 70 mil votos, ele está por fora. Aí eu pergunto para o senhor, como que está a sua base, como que está a sua campanha, como está a logística de sua campanha e também dos demais candidatos da federação? Porque quanto mais bem votado for um candidato da federação, auxilia o outro. Como que está essa situação do senhor? Olha, eu acho que a nossa chapa tem sido montada, é uma chapa muito forte. Eu, como presidente do PCdoB no estado de Minas Gerais, eu também sou um dos presidentes da federação aqui em Minas, que é composta pelo presidente do PT, o deputado Cristiano da Silveira, por mim como presidente do PCdoB e pelo presidente do PV. Nós três montamos isso mesmo, um colegiado, né? E nós estamos agora discutindo exatamente a formatação dessa chapa. É uma chapa muito forte, né? Ela vai com 8 deputados que atualmente têm mandato, 7 do PT e 1 do PV na federação, e há uma perspectiva que essa federação possa eleger de 14 a 16 deputados federais. Porque já em 2018, num cenário muito adverso com o Bolsonaro, essa chapa já elegeu 12 deputados federais. Então é possível que ela chegue na casa dos 14 a 15 deputados federais, e mesmo também a estadual, que hoje tem 16 candidatos com mandato, e a perspectiva é que eleja de 20 a 22 deputados. E claro que não dá para pensar a eleição, no caso para federal, com menos de 70 mil votos, né? Seria uma coisa muito fora do padrão, né? Em torno de 70, passou de 60 mil votos, eu creio que o candidato ou a candidata ela está bem situada. A candidatura está bem situada para ganhar a vaga. Agora, o certo são 70 mil votos. E no caso de estadual, você passou de 35 mil votos, você está bem situado, mas eu creio que o ponto de maior certeza está na casa dos 40 mil votos. Então, eu estou trabalhando para ter 70 mil votos no mínimo, né? Para eu garantir a minha eleição. Por isso eu viajo muito, o estado de Minas todo, não aqui em Juiz de Fora apenas, que é a minha cidade, mas eu viajo muito, o norte de Minas, o Vale de Jequitinhonha, Mucuri, o sul, a região metropolitana, né? Porque muito dificilmente uma pessoa tem essa votação toda apenas na sua cidade, né? Você precisa ter uma votação boa na sua cidade, no caso eu preciso ter uma votação boa, precisarei ter em Juiz de Fora, mas eu preciso, no estado como um todo, complementar essa votação para que eu possa, se Deus quiser, chegar nessa casa aí de 70 mil votos. Perfeitamente. Deputado, eu vou mexer com o senhor agora, cutucar a onça com a vara curta, né? É o que se diz aí o bom mineiro. Mexer agora com a onça com a vara curta. A deputada, a prefeita Maria Campos, de Contagem, ela é muito tranquila em dizer que ela não tem uma candidatura que ela defenda, mesmo que seja do PT. A todos os candidatos a deputados da federação, ela usa abraça, tira foto e coisas afim, vai em eventos. E ela não tem uma candidata própria dela particular que ela nomeie publicamente. E em Juiz de Fora, nós estamos vendo que a administração municipal e a prefeita comete um tremendo erro quando escolhe uma candidata da federação para se entregar, para se dedicar e fazer campanha. A prefeita teve mais de 100 mil votos no primeiro turno de 2020. Ficará muito ruim para ela caso não eleja a sua candidata. O senhor acha justo, estando na federação, que a prefeita, que a administração escolha uma candidata para pedir voto, trabalhar e usar até mesmo a máquina? Olha, Desidério, como você disse, isso é uma pergunta muito difícil
de ser respondida. Eu acho, assim, o que eu posso dizer, melhor para deixar mais claro, é que uma cidade como Juiz de Fora é uma cidade muito grande, né? É muito comum você 430 mil eleitores. 400 mil eleitores, uma cidade que tem uma população flutuante de quase 1 milhão de pessoas, que é um polo importante, não só do estado, mas do Brasil. Assim, eu não sei te afirmar se isso ocorre ou ocorrerá, mas o que eu posso dizer é que essa é uma prática de cidades muito pequenas. Mas eu posso dizer para o senhor que isso ocorre e ocorrerá. Diante disso, eu acho que nós precisamos assim, compreender algumas coisas. Primeiro que o voto ele é muito pessoal, né? É muito difícil a transferência de voto para quem quer que seja. Talvez na história do Brasil a gente tenha visto isso, foi o Lula em relação à Dilma, né? A Dilma nunca tinha disputado nada, o Lula pôs a mão na cabeça dele e fez a Dilma presidente da República, mas num contexto também muito particular, né? O segundo mandato do Lula, ele estava muito bem avaliado, ele deixou a presidência muito bem avaliado, com quase 80 e poucos por cento de aprovação, né? Então eu não acredito, e eu também não posso, assim, Desidério, ficar olhando isso muito pelo retrovisor, porque como eu te disse, eu faço a minha campanha, eu nunca tive em Juiz de Fora apoio de um vereador, mas nenhum vereador, nunca tive nas minhas eleições, um vereador me apoiando. Eu não sou filho de deputado, de ex-deputado, eu não sou filho de reitor, o meu pai não é empresário. O que eu tenho ao meu favor para pedir voto, a legitimidade que me dá para pedir o voto, é isso que eu te disse. Eu sou de Juiz de Fora, eu conheço profundamente. Não sei que Juiz de Fora eleja uma grande bancada, mas uma bancada que tenha lado, que tenha coerência, que tenham ideias avançadas para o Brasil, para Minas Gerais, e eu quero estar entre essa bancada eleita e, felizmente ou infelizmente, o que eu conto é com a nossa gente, é o povo lá do Linhares, são os bairros, é o pessoal que acredita em mim, no meu trabalho, sabe? Porque eu não tenho vereador me apoiando, eu não tenho máquina de nenhuma prefeitura me apoiando, de governo do estado, do governo federal muito menos, porque eu sempre fui oposição ao Bolsonaro. Agora eu acredito que é uma mudança de consciência das pessoas. As pessoas viram o golpe que teve no Brasil, viram a injustiça que fizeram com o Lula, vão voltar com o Lula para a presidência da República e se bobear no primeiro turno. E graças a Deus e pela minha trajetória, eu sou uma pessoa identificada com o presidente Lula, porque estive com ele nos momentos bons e ruins. Eu não sei se você sabe, eu fui o segundo deputado a chegar no aeroporto de Congonhas o dia que levaram Lula de forma coercitiva e queriam transferi-lo para Curitiba. E só transferiu porque nós, deputados, chegamos ali para impedir a ida dele para Curitiba. Então eu tive nesse momento mal, ruim dele. E tive nos momentos em que ele governou, isso são 80%. Então eu prezo muito na vida política essa coerência política, essa trajetória, sabe? E eu acho que isso aqui me dá força. Eu sei que eu vou lutar contra máquinas pesadas, aqui nós vamos lutar contra a máquina do Bolsonaro, porque ele meteu dinheiro nos deputados bolsonaristas com um orçamento secreto, que é um absurdo. Se tem uma coisa que não pode ser secreta na administração pública é o orçamento, então tem um monte de deputado aí, filhote do Bolsonaro, com muito dinheiro no bolso, comprando prefeitura, não sei o quê. Eu não tenho a máquina do Estado, porque eu não gosto da política desempenhada pelo Zema, acho que é uma política elitista. O Novo é o seguinte, basta ver o Novo, você não vai encontrar no Novo um negro, você não vai encontrar um pobre. O Novo é isso, é gente que quer pregar uma nova política e no final de semana pega o seu helicóptero e vai para a fazenda. E vai para sua casa de praia, vai para sua casa de campo. É gente fora da realidade. Esse tipo de coisa só foi possível porque o Brasil estava desesperado em 2018. Então também não tenho apoio nenhum do governo do Estado, né? E vou construir a minha campanha olho no olho, conversando com as pessoas e retomando essa esperança, sabe? Que as pessoas têm de fazer no final de semana um churrasquinho, de comprar sua motocicleta, de acabar a reforma da sua casa porque ela está ainda no reboque, de ter o filho novamente da universidade. Essa esperança que a gente quer dialogar com o cidadão, mesmo sabendo que máquina essa passa longe de nós, porque nós não fomos os escolhidos das máquinas, né? E eu quero ser escolhida do povo, que essa sim é a máquina mais importante que tem. Perfeitamente. Eu quero dizer aos nossos internautas que o deputado Adson Ribeiro, por ser um homem muito educado, ele não quer mencionar o que eu menciono, que na verdade a administração está cometendo um tremendo erro de escolher uma candidata quando a federação tem 5 e a administração deveria ser, neste caso, completamente imparcial. E está aí uma coisa para a gente registrar. Deputado Adson Ribeiro, mais uma vez eu quero mexer com o senhor. O senhor acabou de falar aqui no início do programa
dos feitos no campo do esporte, quando o senhor, no governo Lula, realizou, eu posso dizer, dezenas de obras em Juiz de Fora. E uma destas obras, que é o orgulho de Juiz de Fora, e nós estamos vendo aí uma juventude completamente desesperada, porque a atual administração municipal de Juiz de Fora quer acabar com a praça de skate da Praça Antônio Carlos, que é um patrimônio já de Juiz de Fora. E a meninada, os skatistas de Juiz de Fora, estão desesperados. E o senhor é o pai daquela pista de skate. O senhor é o pai daquele projeto, o executor. Como que o senhor se sente vendo que isso está prestes a acontecer e sabendo que a administração tem uma proposta de administração para levar aquela pista de skate para debaixo do viaduto do bairro Santa Teresa? Olha, eu fui procurado pelos skatistas, eu sempre tive uma relação muito próxima aos skatistas de Juiz de Fora. Aliás, quando eu estive no Ministério do Esporte, nós conseguimos trazer algumas pistas de skate e reformas também, como é o caso da pista de skate no meu bairro, lá em Linhares, como é o caso da pista de skate da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sempre acreditei muito nesse movimento, porque o skate, ele é um esporte mais, ele assim, é bem democrático, né, de se praticar, né? Imagina você praticar golfe, você praticar tênis, você precisa de... O skate, o cara tem um skate, qualquer rampa, qualquer passeio. Hipismo, você imagina. Tanto é, imagina hipismo, você praticar hipismo, você tem um cavalo que custa milhões. Então ele é muito democrático. Tanto é que Juiz de Fora não pode estar na contramão da história, certo? Por quê? O próprio movimento olímpico internacional, o COI, Comitê Olímpico Internacional, nas últimas edições dos Jogos Olímpicos de Verão, colocou a modalidade de skate, que aliás o Brasil é a referência mundial. Nós ganhamos medalhas, nós ganhamos muitas medalhas, né? Ganhamos medalhas de prata, ganhamos medalha de bronze. Se eu não estou enganado, se a gente ganhou ouro, não me recordo bem se foi no skate também. Mas nós tivemos um resultado excepcional. Então, se está havendo um movimento mundial por rejuvenescer os Jogos Olímpicos, por favorecer a prática do skate, não pode Juiz de Fora estar na contramão e acabar com uma das pistas que é um xodó, que é um carinho da população, dos skatistas. Eu não acho que isso confronta com nada, né? O que confronta naquela paisagem ali é ter um canhão horroroso ali de frente àquele quartel, parece que não havia ninguém. Aquilo que eles deveriam ter tirado ali, colocar um jardim, fazer ali uma praça da paz. Nós não queremos canhão, nós queremos espaço público para lazer, para a prática do esporte. Eu sempre entendi isso. Quando eu cheguei no Ministério do Esporte em 2007, faltavam 2 meses para a realização dos Jogos Pan-Americanos. E o Brasil todo só falava Pan-Americano, foi candidatura às Olimpíadas, depois foi a Copa do Mundo. Tudo isso é importante. Mas o mais importante que nós fizemos no Ministério, e eu fiz isso em Juiz de Fora, foi a Praça Céu, lá na Zona Norte, que aliás eram 2, a Prefeitura não teve contrapartida e perdeu uma segunda praça que seria do Neo Santa Efigênia. Seria ele, antes da entrada ali do Vale Verde. Perfeito. Perdeu a segunda praça. O que nós fizemos foi reformar campo de várzea. Sabe por quê? Porque na periferia, vai lá no Linhares, como é que o cara no final de semana ele se diverte? Ele põe a chuteirinha, vai jogar uma bola, depois toma uma cerveja, faz uma resenha. O campo de futebol é esse ambiente. A última reforma feita aqui foi eu que fiz, de 6 campos de várzea. Fizemos o campo da Empave, em São Benedito, o campo do Linhares, o campo do Progresso, o campo do Cerâmica. Nós pegamos nós tínhamos aqui o programa Segundo Tempo, que colocava a criança no contraturno da escola, estuda de manhã, faz esporte à tarde. Essa é a forma mais eficaz de ganhar essa criança e esse jovem para uma vida saudável, longe do uso de droga, longe do tráfico, longe da violência. Nós tínhamos aqui o programa Esporte e Lazer da cidade, que era atividades esportivas para a terceira idade. Então tinha muitas pessoas que passaram de 60 anos, só ficavam no sofá vendo novela e começaram a fazer essas atividades, melhorou o açúcar do sangue, melhorou a obesidade, melhorou a cabeça, teve uma outra qualidade de vida. Nós tínhamos fábrica de material esportivo que levava material para as escolas e que eles conseguiram acabar. Então, nós temos que ter essa dimensão de entender, como a pista de skate que você mencionou, essa dimensão social do esporte, sabe? O esporte como um direito, como está na Constituição,
algo ligado à valorização, à qualidade de vida e, sobretudo, para a população da periferia de Juiz de Fora. Porque o rico, o classe média, ele tem os clubes sociais. Ele vai no clube, ele paga mensalidade, vai ter ali ótimas piscinas, vai ter um ótimo campo de futebol, ele tem tudo isso. Quem não tem acesso ao esporte e lazer é a população carente, são os trabalhadores que estão nos bairros da cidade. Então, nós temos que ter esse olhar. Eu fico muito triste porque eu tenho andado na cidade, você sabe disso, eu ando muito, eu vou em beirado de campo. Tem campo que não dá para você levar a mulher no campo, como é que ela vai usar um banheiro? Fechado, não tem porta. O cara acaba de jogar uma bola, a água está até na canela dele, não consegue tomar um banho direito, o alambrado está enferrujado. Então isso está muito desdeixado, a gente precisa... isso não é um luxo, não, isso é uma necessidade, as pessoas terem um espaço de dignidade no seu bairro, perto da sua casa, que possam jogar um futebol, que possam ter uma pista de skate, que possam ter uma praça para fazer uma caminhada. Isso é dignidade, isso é pensar o espaço urbano também, né? Senão a gente vai pensar o espaço urbano só para as áreas mais nobres da cidade e as nossas periferias, os nossos bairros, eles vão ficar desdeixados. Então, sobre o skate eu acho isso, seria um erro tirar, eu acho que não vai tirar, porque o movimento é muito forte de skatistas, a sociedade apoia isso, e se tirasse seria um erro, porque aquilo basta passar todo dia, nos finais de semana, para ver a utilização, né, que aquela pista em especial tem. Perfeitamente. Deputado, o senhor falou aí do Novo, na verdade é Casa Grande e Senzala, né? Eles estão na Casa Grande mesmo, estão acomodados, não pensam em sair daí. E o estado de Minas Gerais está passando por verdadeiros absurdos, principalmente na questão da cultura. E nós estamos preocupados em Juiz de Fora, isso é uma coisa que o senhor bem sucedido nas urnas, nós iremos incomodá-lo no gabinete para resolver essa questão de Juiz de Fora. Juiz de Fora tem 16 museus, nenhum é aberto ao público, senhora Margarida Salomão. Juiz de Fora tem N salas de teatro, de cinema, nada aberto à população. E nós estamos agora vendo que o principal museu de Juiz de Fora, que é o Museu Mariano Procópio, está há 15 anos fechado à população. Eu pergunto ao senhor deputado, isto não é um morticínio à cultura de gerações, ao direito de gerações, acesso à cultura, a conhecimento, a fatos históricos tão importantes na vida humana? Com certeza, eu acho que os museus, eu, por exemplo, a minha infância eu tenho lembranças, né? Eu indo no Museu Mariano Procópio, o maior acervo, né? Um dos maiores acervos, né, sobre o período do Império no Brasil, um museu estratégico e tantos outros. Eu acho que juntou uma política nacional no Bolsonaro, que é contra a cultura, né? O Bolsonaro colocou um ator da Globo, mal sucedido, para ser ministro da cultura e acabou com a cultura no Brasil. Ou seja, a cultura para ele é enxergada somente pagando shows milionários para o Gustavo Lima e alguma meia dúzia. Não me entenda mal, eu adoro música sertaneja, desde a origem, né? Tunico Tinoco e coisas parecidas. Não estou aqui fazendo juízo sobre quem gosta disso ou daquilo. O que eu estou dizendo é que não pode a cultura ser enxergada apenas com você pagando cachês milionários para alguns cantores sertanejos, porque o agronegócio apoia o Bolsonaro, e daí se pega recurso do orçamento secreto, não sei o quê. A cultura passou a ser vista como isso. Você sai de uma época de Gilberto Gil, que você tinha os pontos de cultura, que você te fomentava as áreas quilombolas, remanescentes de quilombolas, que você tinha pontos de cultura, fomentava uma diversidade cultural enorme, e saímos disso para um negacionista, que ele é contra a cultura. E eu acho que Juiz de Fora é uma cidade que a cultura é muito presente, né? Seja na literatura, né? Você tem Murilo Mendes, seja nas artes plásticas, você tem muitos pintores, seja no samba e na música, né? O Mamão e tantos outros, são muitos talentos. O que eu sinto assim é que a gente precisava, eu gostei dessa iniciativa, eu participei de alguns momentos do Corredor Cultural, eu tive na Praça Antônio Carlos, que você se referia agora há pouco, na apresentação de samba lá, tive na Feira Livre, na feira de domingo da Avenida Brasil, onde nós vimos a apresentação
de um grupo, né, que nós sempre apoiamos, o São Benedito, né, que é Afrolata, que tocam com lata. Hoje também tem uma perna lá no Linhares, esse grupo. Então eu achei importante essas iniciativas, mas eu acho assim que a Juiz de Fora pode ir mais também nesse sentido, sabe? A gente deveria resgatar algumas coisas, valorizar, por exemplo, né? Você pega nessa questão do carnaval, a gente tem que valorizar as escolas de samba, né? Abrir essas quadras, porque a escola de samba ela é também um sentido de pertencimento da comunidade, né? Chega julho ali, o barracão já está movimentando, gente costurando, aquilo gera emprego, gera renda, gera integração na comunidade. E o carnaval em si de Fora sempre foi muito famoso, sempre atraiu muitos turistas. Eu acho que é uma coisa que a gente deveria valorizar mais, sabe? Valorizar os grupos da cidade, estimular mais as escolas, né, públicas, municipais, grupos de teatro, né? Enfim, um conjunto de iniciativas, porque eu sinto que os artistas são desamparados, né? Ou seja, eles demoraram muito para receber o dinheiro da Lei Aldir Blanc, tem agora a Lei Paulo Gustavo, que o Bolsonaro é contra, né? Inventa. Então você tem um ambiente... Bolsonaro é contra tudo que é de bom. Tudo que é de bom ele é... Eu acho que a gente tem que investir mais, sabe? Isso é uma área... Investimento em cultura não é gasto, é investimento, né? Isso tem a ver com uma noção, né, de construção de valores dentro da sociedade. E Juiz de Fora, em certa medida, é um museu a céu aberto, né? Com tantas riquezas que aqui tem, precisam ser valorizadas. E como eu disse, apoiando, né? Ou seja, algumas áreas que Juiz de Fora também tem uma tradição, como eu disse, o samba, o hip hop, né, e tantas outras que carecem de um maior investimento, eu acho, do poder público. Perfeitamente. Eu não concebo a ideia de que uma cidade com 19 vereadores, o museu permaneça fechado por esse período de 16 anos. São 19 vereadores, já passaram por ali 4 governos e nada, absolutamente nada foi feito. Eu acredito que essas pessoas também estão de costas viradas para a cultura. Deputado, eu gostaria que o senhor aproveitasse esses momentos nossos finais aqui para que o senhor falasse um pouquinho da sua proposta de um novo mandato na Câmara Federal, que o senhor conversasse nesse momento. O senhor é pré-candidato, não é candidato, ele é pré-candidato, vai ter que passar, mas que o senhor conversasse nesse momento com os teus eleitores e passasse para eles o que mais o incentiva à vida pública enquanto parlamentar, o que mais o preocupa nesse momento onde nós temos 35 milhões de famintos, de inanição, 100 milhões de pessoas sem a segurança alimentar, onde as crianças não têm direito nem mesmo, aliás, não é as crianças não, né? O povo brasileiro, para conseguir vacina, teve que praticamente lutar na espada. Fala um pouco com os seus eleitores, o seu pensamento para um novo mandato. Olha, eu acho que a minha pré-candidatura, como eu te disse, ela está ancorada, vamos dizer assim, esse grande desafio que o Brasil tem, que eu acho que é o desafio de eleger o presidente Lula, mas também não basta apenas eleger o presidente Lula, como acreditam alguns petistas fanáticos, né? Nós precisamos eleger o presidente Lula porque ele tem condição de construir um novo programa de desenvolvimento para o Brasil. Eu quero eleger o presidente Lula para que a gente possa fazer uma reforma tributária, porque os ricos nesse Brasil precisam pagar imposto. Porque se você compra sua moto para ser um trabalhador do iFood, você paga imposto. Se você comprar um helicóptero, um jet ski, você não paga imposto. É preciso fazer uma reforma tributária profunda, taxar grandes fortunas. É preciso ter uma política que valorize o Sistema Único de Saúde, porque quando tiraram o financiamento através do fim da CPMF, tiraram 20 bilhões de financiamento da saúde e recompuseram no lugar. A saúde vive um problema de subfinanciamento. Se nós não tivermos mais investimentos na saúde, eles vão acabar fazendo o que eles querem, que é privatizar o SUS. Nós precisamos encarar esse problema do desinteresse das crianças pela escola, porque a pandemia mostrou um fosso. Foi um amiguinho que tinha um tablet, um celular e uma internet, e o outro que não tinha. E hoje milhões estão fora da escola. Se nós não acelerarmos a saída dessa juventude para dentro da escola, associado à valorização do professor, associado a fortalecimento das escolas técnicas, associado a uma política de ingresso às universidades, o Brasil vai perder uma geração, como nós estamos perdendo. Nós precisamos ter um mandato para poder defender de fato o desenvolvimento sustentável. Nós não vamos admitir, por exemplo, o que o Zema está querendo fazer em Bitipoca, que é conceder o parque de Bitipoca para iniciativa privada.
e vem aqui fazer demagogia com a mata do Grambeck. Nós queremos saber quais são os investimentos, porque tem gente que defende para fora Ibitipoca, mas, por outro lado, sobrevive da mineração, uma atividade predatória. Está aí o que o Zema teve que fazer lá em Belo Horizonte, com a Serra do Curral, porque permitiram mineração na Serra do Curral. Está agora o assassinato do indigenista e do funcionário e do jornalista assassinados na Amazônia pelo garimpo. Por quê? Porque agora passou a ser regra. Você entra na Amazônia e destrói a Amazônia. Pega a área de indígenas, sai garimpando de forma desordenada. E veja bem, a mineração é muito importante para Minas, vai você ter regra. Eu fui da comissão que se propunha criar um novo código da mineração, que o nosso código é de 1967, ela não apresentava nada. Sabe, quando eu fui ver, 90% dos deputados eram financiados pelas mineradoras. Meu Deus. Ou seja, nós precisamos construir um mandato para que o Brasil possa se reencontrar. E o que eu chamo a atenção, Desidério, isso é muito importante. Nós precisamos eleger em Juiz de Fora, sobretudo agora com a ausência da Margarida, que se tornou prefeita, nós precisamos eleger deputados e deputadas que vão ser base do Lula. Senão, o Juiz de Fora corre o risco de ter deputados em Brasília, todos eles da base do Bolsonaro. Nós precisamos ter pessoas em Brasília, deputados de Juiz de Fora em Brasília, que vão lutar para esse novo Brasil, que vão fazer a ponte do governo federal com a cidade, fazer a ponte do governo federal com a Zona da Mata. Modéstia à parte, eu acho que eu tenho uma trajetória para isso. Eu acho que a minha vida pregressa me credencia para isso. Pelas minhas lutas, por onde eu passei, pelas lutas que eu travei. Então eu não pediria, como daqui 2 meses não vou pedir, voto para mim, em detrimento a outros candidatos da cidade. Eu acho que a cidade tem o direito de votar em quem quiser. A democracia é bom por isso, né? A sociedade, você vê, há 4 anos atrás, chamou o Bolsonaro de mito e elegeu o Bolsonaro. 4 anos depois, está arriscado dar uma derrota dele em primeiro turno. Então a democracia é bom para isso, cada um tem o direito de escolha. Agora, o que eu estou colocando é que votar para deputado é algo muito sério. Você não pode votar no deputado apenas porque fulano A ou fulano B apadrinhou, ou votar porque fulano A ou fulano A porque é delegado tal, é coronel tal, é pastor tal. A gente respeita tudo isso. Também essas pessoas têm direito, mas o voto não pode estar baseado nisso. Eu defendo um Estado laico. O Estado tem que respeitar as várias religiões, mas ele, enquanto Estado, ele não se manifesta em nenhuma religião. Nós temos que defender a segurança nossa e os trabalhos e os profissionais de segurança. O Brasil se inverteu, passaram a ser os salvadores da pátria e esvaziou a política. Então, a política, que é essa missão talvez mais nobre da humanidade, que é você pensar não nos seus interesses próprios, individuais, por mais legítimos que sejam, mas você transitar para pensar o conjunto, para pensar a utopia, para pensar saídas para a sociedade. Isso não pode ser exercido assim fortuitamente, como no Brasil a gente viu. Por isso nós temos aqui, Ulisses Guimarães dizia, na Constituição de 88, ele falava a seguinte frase: se vocês estão reclamando desse congresso aqui hoje, imagine os congressos que virão pelo futuro. E parece que foi uma profecia. Nosso congresso é horroroso, com raríssimas exceções. Então eu penso que a gente precisa dessa eleição dar essa virada, sabe? Uma virada no governo federal, uma virada no governo do estado, e espero ser acolhido na minha cidade, é a cidade que eu amo, é a cidade que eu nasci, é a cidade que eu entrei para a política, que eu me entendi como gente, e eu quero muito, né? Se Deus assim permitir, me dê saúde, e os mineiros e os juiz-foranos acreditarem nas nossas ideias, nas nossas propostas, e eu vou ficar muito honrado de exercer um mandato, que é um mandato com essas premissas, né? Nós precisamos desenvolver Juiz de Fora. Juiz de Fora precisa ter emprego, Juiz de Fora precisa circular mais a nossa economia, Juiz de Fora precisa se enxergar como uma cidade grande que é, e não uma cidade que meia dúzia de famílias se sentem no direito, né, de tornar essa grande cidade uma cidade meio que provinciana. Temos que romper com isso e pensar grande, pensar uma Juiz de Fora que, como muito nos orgulhou, diz nosso hino, das cidades brasileiras és a mais industrial. Nós estamos perdendo nossas indústrias, estamos perdendo nossos empregos. As pessoas, Juiz de Fora é uma cidade hoje que ela é praticamente serviços. Ou seja, isso é bom, mas a gente precisa transitar, a gente precisa agregar valor, investir. Nós temos aqui, uma universidade, uma das melhores universidades do Brasil. Como é que essa universidade não está acoplada a um projeto de desenvolvimento para a cidade?
baseada em inovação tecnológica, baseada em novos ramos, né, da ciência. Então a gente precisa pensar isso para frente. Eu também, quando estive lá, você lembra, eu defendi, né, a instalação do Parque Tecnológico de Juiz de Fora, que agora está saindo do papel. Eu fui relator do orçamento de Ciência, Tecnologia e Comunicação no ano de 2015, onde nós ressuscitamos esse debate do Parque Tecnológico. Eu apresentei a mudança do decreto da zona de processamento e exportação para que Juiz de Fora ingressasse como uma cidade dentro da zona de processamento e exportação. Fiz aqui os arranjos produtivos locais das cervejarias artesanais, que é uma tradição de Juiz de Fora, para dinamizar essa atividade econômica. Então, nós precisamos ter uma política em Brasília que aproveite desse momento em que a gente pode eleger o Lula e o Brasil se reconstruir. Juiz de Fora não pode ficar para trás. Nós temos que ter uma bancada que dialogue com isso em Brasília, que traga esses recursos para a cidade, que coloque Juiz de Fora dentro dessa corrente de desenvolvimento nacional. É isso que eu penso, é isso que me anima, sabe, a enfrentar esse desafio, porque o Brasil, ele é muito maior que Bolsonaro, muito maior que meia dúzia de fanáticos, né, que acham que o Brasil tem que se resumir a um debate ideológico infundado, uma coisa obscura, né? Eu acho que não, tem que prevalecer no Brasil a paz, a solidariedade, a ciência, o pensamento de futuro, né? Porque isso é que fez a nossa nação chegar até aqui e ser uma das maiores nações do mundo. Perfeitamente. Meus amigos, o deputado aqui falou da industrialização, do desenvolvimento, mas eu quero insistir. Eu acho que o povo de Juiz de Fora tem direito a visitar um museu, direito a visitar um teatro. Por que tudo fechado? Porque esse crime é contra a cultura na cidade. Chegamos ao final de mais um programa Cá Entre Nós e eu quero deixar nesse momento o deputado para as suas considerações finais e desde já fica aqui os nossos agradecimentos. As considerações finais, deputado, fica à vontade. Olha, Desirê, eu agradeço enormemente poder estar com você, participar do programa Cá Entre Nós. Eu sei que o seu público é um público seleto, formador de opinião. E o que eu quero deixar como mensagem é uma mensagem de esperança, sabe? Que as pessoas precisam acreditar na política, com P maiúsculo, né? Não essa política que nos enoja, não essa política dos acordos debaixo do pano, não essa política dos escândalos. Mas a política com P maiúsculo é aquela política que nos diz que aqui na Terra os conflitos sociais, a educação de qualidade, uma saúde que funcione, um governo que não tenha corrupção, uma sociedade que tenha direito a comer, que tenha direito ao emprego, que tenha direito a uma casa, a um saneamento básico, isso só se dá pela política. E por que o país está ruim? Porque a política no país está ruim. Porque nós temos um orçamento secreto, nós temos um centrão que faz as coisas pensando no dinheiro para dar voto para o Bolsonaro, nós temos uma política que ela ficou obscura. Mas a gente não pode perder a esperança. Então o que eu deixo é a mensagem de esperança, essa mensagem de luta. Momentos difíceis, o Brasil já viveu vários. Nós vemos, por exemplo, uma ditadura militar que era para durar um ano, durou 21 anos. Né? Ou seja, nós vivemos outros momentos, no Estado Novo também, um momento de repressão e tantos outros. E soubemos sair desses momentos. Então eu acho que nós vamos sair desse momento difícil que o Brasil está vivendo. Agora eu faço esse apelo, as pessoas têm que participar, têm que votar, têm que estudar cada um dos candidatos, o que propõe, o que fez, o que faz, qual ideologia tem, o que está pensando para melhorar a cidade, o Estado, o país. Então eu estou muito otimista, sabe, que a democracia é isso. Como a democracia no Brasil ela é uma coisa recém-nascida, né? Enquanto outras democracias no mundo têm mais de 1000 anos, nós temos de democracia mesmo um período muito curto, né? Se for juntar tudo, não chega a 100 anos, né? Então nós estamos aprendendo também com a democracia. Mas eu queria deixar essa mensagem de esperança, sabe? Da consciência, da participação, e tenho certeza que em outubro nós vamos eleger o presidente Lula, destronar o Bolsonaro e eleger uma bancada para a Câmara Federal à altura, né, desses desafios de reconstruir o Brasil. E eu quero muito poder estar entre esses, para que Juiz de Fora esteja também representado e participando ativamente, né, desse novo momento do país. Muito obrigado. Perfeitamente. Ao deputado Alisson Ribeiro, aqui nós estamos manifestando os nossos protestos de sucesso nas urnas. Obrigado. Que aos dias 3 o senhor esteja abrindo seu champanhe, com Fernando Eleutério,
com o Paulo, com todos aqueles que estão aí abraçados à sua campanha, e até mesmo já estou sabendo que o Panteirão também está agarrando a sua campanha, viu, deputado? O nosso muito obrigado a todos, bom dia, deputado, felicidade. Bom dia, Elisélio, agradeço. Bom dia a todos. Entrevista com gente que é notícia. Cá entre nós.